a mais um episódio do Medcast, hoje com o nosso patrocínio Delo Forte Investimentos, que é uma assessoria que presta consultoria financeira para uma das plataformas que é a XP Investimentos. E eu hoje tenho uma grata felicidade de poder ter aqui como convidado o Dr. Guilherme Teló, que é um cardiologista que já foi meu cliente e que hoje a gente é amigo e eu vou saber um pouquinho mais da história dele. Tudo bom, Teló? Tudo ótimo. Eu que fico super feliz de poder estar contigo agora num outro momento aqui, né, Mer? Tu já nos ajudou bastante, a gente certamente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas primeiro, parabéns por esse trabalho, acho que é super bacana, oferece a oportunidade do pessoal mostrar a sua carreira, o seu desenvolvimento, os seus negócios na área da saúde, e tenho certeza que pode servir até de inspiração para colegas que estão iniciando. Então, muito legal, estou muito feliz de estar aqui Ai, que contigo. coisa boa. É, Que bom, que legal. Pessoal, então antes de começar, eu vou contar um pouquinho quem é o doutor Guilherme, tá? O Guilherme Teló, ele é médico cardiologista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e do Hospital Moinhos. Possui título de especialista em cardiologia e ecocardiografia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. É mestre em cardiologia e ciências cardiovasculares pela URGS, doutor em medicina e ciências de saúde pela PUC. Possui um interesse especial em temas relacionados a cardiointervencionismo, ecocardiograma, point of care, ultrassom, eletrocardiograma, cardiopatia isquêmica, diabetes e obesidade. Nós vamos também, inclusive, falar sobre um recente trabalho que foi publicado agora, foi apresentado no Congresso Europeu, né? uhum. E, além disso, é um dos sócios da CardioClean, que é uma clínica muito bacana. Uma clínica que fica em Cachoeirinha, na entrada de Cachoeirinha, e é um case. E a gente também vai conversar sobre isso, porque eu fico muito feliz de ter feito parte da expansão e de saber o quanto ela movimenta a saúde em todo o eixo do norte, não só em Cachoeirinha e arredores, Região mas Porto Alegre também, né? Porto Alegre, Zona Norte de Porto Alegre. Então, acho que realmente é uma clínica que começou como uma clínica de amigos e que hoje virou uma clínica super relevante assim, para o nosso Era uma estado na área da casinha saúde. pequenininha quando É eu verdade, conheci. é verdade, E hoje é um complexo de 3 andares, é verdade. Né? Para é nossa enorme, satisfação, orgulho e fruto de muito trabalho de muitas mãos, né, Mary? muito. Então, por trás desse crescimento, tem muita gente trabalhando, muita ajuda, pessoas que nos permitiram realmente sair de uma coisa pequena, com acesso mais restrito e difícil, para uma super clínica, que hoje é referência estadual, e que depois a gente também vai conversar um pouco mais, mas Eu acho que nós vamos começar pelo início, vamos começar pelo início. então vamos lá, vamos Como lá. é que tu começou a medicina? Como é que é a tua história, assim, de Uhum. decidir ser médico e essa caminhada toda? Tá. Bom, isso, é um motivo de muito orgulho, assim, meu pai é médico, na cidade de Camaquã, no interior, ele é pediatra, então foi a primeira pessoa da família que seguiu os caminhos da medicina, e se fixou em Camaquã, foi o primeiro pediatra de toda a região, assim, uma pessoa extremamente dedicada, assim, à medicina, extremamente humano, acolhedor, desenvolveu uma clínica, assim, muito grande em toda a região, assim, pelo perfil, pelo conhecimento, pela expertise dele, assim, que na época, era um diferencial muito grande e principalmente pelo lado humano, assim, de ser muito disponível, e eu cresci vendo isso, né, então, desde que eu me conheço por gente, assim, eu queria ser médico, assim, então, acho que o exemplo do meu pai foi muito, inspirador, eu ia muito pequeno para o hospital junto com Que legal. ele, via ele atender pessoas em casa, que era uma cultura, assim, que ele No acabou. interior tinha muito isso, né, não É, sei ele hoje ele como é, ainda mas faz, meu ainda pai tem, ainda 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 vai na faz isso, casa. ele as pessoas levam as crianças em casa para ele atender, e ele realmente gosta, e aquilo traz satisfação, assim, para ele. É uma paixão. É uma paixão, e isso ele passou pra gente, então eu sempre fui muito apaixonado, assim, pela medicina, pelo hospital, por cuidar de pessoas, então eu não me lembro de pensar em fazer outra coisa, assim. Então, desde muito cedo quis, tive foco nisso, não tive dúvidas,
gostava, assim, tinha realmente paixão por isso. Então foi uma caminhada, assim, digamos, muito natural, assim, para mim. Acho que aí muito pelo exemplo do pai. Hã, Ao longo da minha formação na faculdade, então a faculdade são 6 anos, né, eu também bem cedo, eu comecei a gostar muito da cardiologia, né, gostava do eletrocardiograma, gostava de estudar o eletro, que é uma coisa que na faculdade é difícil, assim, mas eu Nem todo mundo gosta, né. não, geralmente era uma aversão, assim, para a maior parte das pessoas, mas eu gostava muito, então logo também já comecei a me direcionar mais para a área da cardiologia, e aí também não tive grandes dúvidas, assim, de que esse seria o meu caminho. Também acho que uma coisa que é muito importante na vida, assim, faz, o trabalho ser mais fácil, que é a gente gostar muito do que faz, né. Com certeza. Então foi E tranquilo, assim. naquela época tu já estava quando tu estava na época da faculdade, tu já estava envolvido na cardiologia do Clínicas como Não, estudante ou não. ainda não? Eu fiz a faculdade em Pelotas, eu estava envolvido com atividades na época lá ainda, algumas coisas, de pesquisa iniciais, em estágios, onde podia eu fazia algum estágio, relacionado na área. E aí para a gente fazer a formação em cardiologia, a gente tem um caminho que não é Uma vida. tão então depois isso também é importante até, assim, para às vezes a gente entender um pouquinho a diferença da formação séria, sólida, consistente, né. Então, depois de 6 anos de faculdade, a gente faz e ter passado lá por um processo seletivo concorrido, a gente passa por um novo processo seletivo muito concorrido para fazer primeiro residência de 2 anos em clínica médica, que aí eu vim fazer em Porto Alegre, medicina interna, né, que é um pré-requisito para a gente poder ser cardiologista. Então a gente faz esses 2 anos, onde a gente tem um contato bem mais próximo com a cardiologia, mas a gente passa em várias outras áreas, gastro, hemato, Bem dentro da medicina interna mesmo. medicina interna, né. Mas eu não tinha ali eu tinha certeza, então já sabia bem que eu queria ser, cardiologista, e aí depois no final dos 2 anos da medicina interna, a gente faz um novo concurso de residência médica, né, aqui então é a nossa pós-graduação, né, e aí eu fui para o Clínicas fazer a formação, a residência médica em E isso cardiologia no isso é uma Clínicas. coisa que a gente precisa sempre, pontuar para que as pessoas entendam que o médico ele leva 6 anos de formação, daí depois, no teu caso, medicina interna mais 2 anos, depois mais 3 anos de residência para começar a Exatamente. atuar como cardiologista. É. Então é uma trajetória, longa, assim, de muitos obstáculos, de muito estudo, de muita dedicação, de muitas noites sem dormir, E cada né. teste de seleção é quase um vestibular, porque são É, muitos é, candidatos, né. são novos vestibulares que vai afunilando e a gente querendo ir para os locais onde são os melhores do ponto de vista de formação, a gente concorre com as pessoas melhores aí. Tá todo mundo Então, querendo a mesma coisa, é né. um super filtro, assim, que gera, um selo de qualidade, né, Mary? Que não é só técnico, tem outras esferas, humana, tão importante quanto, mas na esfera técnico-científica é um filtro bem importante. Eu fiz os 2 anos de cardiologia, depois fiz, então, um terceiro ano, que é informação em ecocardiografia, que é para fazer exames de imagem, para fazer o Uhum. ecocardiograma, a gente faz mais um ano. Ao longo desse ciclo também, eu fiz, ao final da cardiologia, a prova de título de especialista em cardiologia, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é uma nova seleção, e depois que eu concluí o ano de ecocardiografia, fiz a prova de título de ecocardiografia, que é bem difícil, assim, exige estudo, dedicação também, né? E aí a gente está apto para, bom, agora eu vou começar a trabalhar como cardiologista, mas, o processo de formação ele não para, né. Então, complementar a isso aí, eu fiz 2 anos de mestrado em cardiologia e E ciências depois doutorado. cardiovasculares ali na URGS, mais 2 anos, depois 4 anos Tu de gosta de doutorado. estudar, né. Um pouco de loucura A até pessoa essa gosta traje de são estudar. 17 anos, né, sem contar o colégio, então 17 anos de dedicação em formação E não médica, né. para, né. Não, a gente Não tá para, porque hoje tu trabalha, mas tu também é, segue estudando, a porque o gente médico tem que estar se é. atualizando. E a área de cardiologia ela é uma área onde a ciência e o desenvolvimento é muito rápido, né. E é impressionante, isso que eu queria falar contigo, como tem novidades nessa área, tem
estudos novos que rapidamente já entram para o cotidiano dos médicos para poderem tratar. Tanto que hoje em dia as pessoas com diversas doenças cardiológicas vivem muito bem, porque tem muito tratamento, né. Sem dúvida. A cardiologia provavelmente é a área da medicina onde o desenvolvimento técnico, científico, a inovação é mais rápida, assim, né. Ela é uma área que por ser muito importante, a principal causa de óbito em grande parte do mundo ainda são as doenças cardiovasculares. Doença cardiovascular e câncer são as 2 grandes Competir. causas, assim, né, competindo, como para esse item que é negativo, mas que é importante de óbitos no mundo afora. Então, existe um interesse muito grande mundial de desenvolvimento de pesquisas, de novos medicamentos, de novos procedimentos, para que a gente consiga mudar, essa realidade, assim, né. Tanto com investimento governamental de algumas instituições fortes, em especial internacionais, quanto também Uhum. a indústria farmacêutica, Que investe muito, né. investindo muito nessa área que realmente é muito importante, assim, porque muda desfecho, muda a realidade das pessoas, também, internacionalmente, assim. Claro. Então é uma área onde se a gente então são 17 anos de formação, se eu parar, disse: "Bom, agora eu estou tranquilo, em 2 3 Rapidamente fica anos obsoleto, porque vai ter em coisas 2 3 novas. anos eu estou fora e estou começando a fazer condutas ultrapassadas". Então isso é instigante, assim, para a gente que é apaixonado, assim, pela cardiologia, pela medicina, isso é muito bom, porque a gente está sempre buscando, o médico tem que ser curioso, assim, isso eu falo às vezes para os meus residentes, assim, a gente tem que ser muito curioso, né, a gente tem que gostar de buscar o conhecimento, de buscar informação, ir atrás, não sei isso, vou aprender, né, isso é Ter a desafiador, ter a humildade de dizer: "Não sei, mas eu quero aprender", sem dúvida, né, sim. e ir atrás dessas informações e dentro de uma escola como o Clínicas, porque é um centro de ensino muito forte no Brasil, a oportunidade que esse residente tem de buscar informação, de ter a melhor informação, É é incrível, incrível, é é incrível. absurda. Esses nossos grandes centros formadores, e o Clínicas é um dos principais deles no país, assim, eles dão muita oportunidade de aprendizado, eles dão muita oportunidade de aprendizado para o residente que está ali, começando, para o residente que está ali em fase de treinamento e também para a gente que está ali dentro ensinando, né. A grande verdade é que a gente aprende Muito. muito, estando nesse meio e às vezes em momentos, assim, que eu fui ali, homenageado pelos médicos residentes, eu falei isso e é uma verdade mesmo. A gente ensina, mas aprende tanto quanto ou às vezes até mais, assim, porque a gente é desafiado, os residentes nesses centros principais são muito bons, são São muito bons e pessoas eles vêm com ideias novas, com condutas muito, no muito. até assim a personalidade de cada um E traz eles são diferentes, né, tanto na parte, técnica quanto na parte humana, então a gente aprende muito, técnico cientificamente com eles, a gente troca muito, isso nos desafia a ir buscar mais, algumas áreas onde a gente não tem tanta expertise, a gente correr atrás, a gente e às vezes aprender tem que chamar a atenção deles em parte também, comportamental, também porque tem. o jovem às vezes precisa: É, "Opa, não, as gerações elas mudam, né, Mary, e isso traz coisas vocês devem melhores, notar isso dentro da sem dúvida. residência, né". Não, sem dúvida. O perfil vem mudando das pessoas como o mundo vem mudando, né. Acho que antigamente, assim, o médico, ele tinha um grau de entrega, de 100% assim, para coisa profissional, e acho que com alguns, talvez até alguns exageros, as gerações novas foram aprendendo que a gente tem que conseguir ter um equilíbrio maior. Então essa nova geração de médicos que está saindo, ela consegue, eu acho, na minha forma de enxergar, equilibrar um pouco melhor isso, e gera para a gente, às vezes, visões de que, Aí é né, que está o ensinamento, né, a troca de experiência. então tem sempre os 2 lados, assim, né, Mary, às vezes a gente vê, o pessoal talvez hoje, pense um pouco mais do que se pensava antigamente na vida pessoal. Mas talvez, Talvez também esteja talvez certo, também talvez esteja certo. antigamente não pensavam nada na vida pessoal. Eu acho que é um ponto de equilíbrio que não é tão simples assim, às vezes a gente passa no sentido contrário e a gente volta para um meio do caminho,
que talvez seja o mais interessante. Então, essa troca vai fazendo com que a gente melhore algumas coisas nossas, que eles também melhorem algumas coisas Desde que todo deles. mundo esteja aberto, né. É, acho que Legal isso. isso também, assim, e aí a gente tem que melhorar, e isso é uma coisa que eu gosto muito e busco, e tenho até lido, assim, coisas de neurolinguística, coisas de neurociência. A gente tem que ter muita habilidade na comunicação, né? É, Acho que isso, eh, a gente vai lidar com a pessoa X, essa pessoa tem um background X, essa pessoa tem valores que não são os mesmos, e a gente tem que ter um pouco de habilidade de saber mudar a forma como a gente vai acessar, cada pessoa. porque isso é uma coisa que eu sempre comento, sabe, a comunicação, ela é o centro de tudo. A gente precisa saber se comunicar com todos os tipos de pessoa. Às vezes a gente vai se comunicar de uma forma, às vezes É, de outra, mas o importante é justamente tu prestar atenção na pessoa para saber se a mensagem está chegando da maneira que tu gostaria que chegasse. sem dúvida. Porque às vezes essa mensagem não está chegando para ela da maneira que tu imagina que esteja chegando. É, Vira um atrito ou parece que tem um ruído, parece não ter um ruído de comunicação, simplesmente porque tu não soube acessar, não soube é, explicar. é. Em E tu boa deve parte das notar isso com o vezes, o paciente, problema é do né? comunicador mais do que a pessoa que a gente comunica, Sim, né? porque a responsabilidade da mensagem é do comunicador. Claro, claro. E O isso receptor que a gente fala, a gente já trabalha muito isso na parte de é, marketing, de comunicação, relações públicas, a gente tem o comunicador tem a responsabilidade de como vai chegar a mensagem. sem dúvida. Isso vale para o ambiente de trabalho, isso vale para uma relação que tem alguma hierarquia, que é do preceptor ou do professor com o residente ou com o aluno, mas isso é absolutamente transferível para a relação médico-paciente, Com né? certeza, né. A gente, aquela coisa um pouco mais autoritária que existiu em outros tempos, isso acabou, né? Eu acho que às vezes a gente tem que ser firme, às vezes a gente tem que ser um pouco mais duro na comunicação, mas a gente tem que saber fazer isso de forma elegante, equilibrada, Até para o né? paciente aderir, né, o tratamento, Exato, porque o objetivo é que ele aceite aquele tratamento e faça certo. sem Se ele dúvida. não entender ou não gostar do médico, da maneira que pega a implicância e já A não gente vai perder. faz. Isso é transferência e contra-transferência, é uma coisa da relação humana, assim, né? E isso, seja com o residente, seja com o paciente, ou mesmo com as equipes de enfermagem, fisioterapia, que cada vez mais esse trabalho multidisciplinar é importante, principalmente em um hospital, onde a gente tem que ter muito resultado, onde a gente tem que fazer o melhor. E que todo mundo vai depender de todo mundo A ali. gente é uma rede, assim, né? E saber fazer bem isso é uma habilidade que faz toda a diferença, assim. Eu às vezes falo também, assim, para o pessoal que está em treinamento, assim, talvez a coisa mais eficaz, a coisa com mais resultado, por exemplo, no consultório com o paciente, seja uma boa conversa, assim, né? Eu acho Por- que sim. Porque entre as pessoas que são muito boas tecnicamente, a diferença é pequena, assim, entre o médico muito bom, o médico excelente. Todo mundo está fazendo Uma boa boa medicina. medicina, mas às vezes a forma como tu conversa, a forma como tu expõe, a forma como tu abraça, a empatia, que alguns têm mais naturalmente, outros têm que desenvolver, tu conseguir estar aberto para isso, faz com que tu seja um médico muito melhor, mais Mas daí humano. deixa eu te perguntar uma coisa, Guilherme, a questão do tempo, porque hoje em dia as consultas não são consultas que possam ser longas. Isso também é uma habilidade de conseguir fazer todo esse trabalho de comunicação, de ter empatia, de transmitir isso para o paciente num espaço curto de tempo. É. Isso eu tenho um termo que é um termo bem de jargão popular, mas que se aplica muito. Isso, a cancha vai nos habilitando cada dia mais para isso. O ideal é que a gente tivesse uma hora para atender um paciente, né? As relações com as nossas cooperativas de saúde, os nossos planos de saúde, onde a questão do honorário tem que ser levada em consideração, às vezes não permite que a gente tenha o tempo ideal, que muitas vezes antigamente o pessoal tinha, assim, né? Então a gente tem que conseguir fazer isso num tempo adequado, né? E isso também é uma habilidade treinável, né? A gente vai eh,
adquirindo a informação de uma forma um pouco mais ágil e eficiente, a gente vai passando a comunicação de uma forma mais objetiva e eficiente. Então, isso são processos que, por incrível que possa parecer, a gente não é treinado adequadamente É. durante a formação, né? Assim como a gente não é treinado para gestão, assim como a gente não é treinado para as coisas do dia a dia, para a gente montar o nosso primeiro consultório, essas coisas da vida, né? A gente é pouco treinado ainda, o que é um erro. Acho que a gente É, eu acho que que está em as centros, faculdades precisavam dar um pouco gestão, dessa gestão financeiro, toda. essas coisas todas, a gente sai e a gente começa a aprender. Tá, então eh, agora nós vamos ter que entrar no assunto da cardioclínica. A eu acho pessoa que não tem nada de gestão na faculdade. Os exato. colegas, sócios também não. E daqui a pouco, vocês tinham uma clínica cardiológica, É, que hoje já tem quantos anos? 14. 14 anos. Então conta um pouco esse case da cardioclínica. Isso é muito. Eu tenho amor particular pela cardioclínica, e Não, a a gente Mary nos conversa ajudou, depois. a gente vai também Mas é que eu conversar. acho, assim, um case de sucesso, assim. A grande verdade, assim, o entrar nesse mundo do empreendedorismo, ele é, desafiador, justamente por essas coisas que tu colocou, assim. Eu quando, e aí, é um pouco também de coragem, assim, né, Mary. Quando os meus sócios já tinham terminado a residência, eu iniciei esse processo de montagem, da Cardioclin sendo ainda médico residente. Então foi na minha transição do final da residência para o início da vida, de fato, pós, Uhum. especialização, assim. Então para mim foi muito, desafiador, até por questões financeiras, assim. Então eu estava realmente começando, então, a gente realmente tinha que ter coragem para dizer: "Opa, eu vou fazer esse esforço enorme agora, pensando que isso pode Lá na frente ser desenvolver e lá bacana. na frente, crescer". A gente começou com coragem, disposição, muita juventude e vontade de que desse certo, assim, E pouco né, dinheiro. e pouco dinheiro. Dinheiro contado, né, assim, Porque lá no início, assim, pô, dinheiro estudante contado. não. Eu em alguns momentos eu me lembro de uma conversa com um dos meus sócios que eu disse: "Cara, tá", porque eu tinha que correr atrás para dar um Sim, eles já jeito. estavam Eles já estavam mais um pouco estabelecidos melhor do e que tu eu, assim, começando, né, né. também estavam começando, mas um pouco melhor do que eu. E e aí a gente, acho que nesse momento, assim, quando a gente não tem a experiência, essas outras coisas, a gente tem que, pensar no recurso humano, né. E acho que talvez o segredo do sucesso nosso e do grande desenvolvimento que a clínica teve, que até diferencia de outros cases, é muito pela qualidade do recurso humano. Então a gente acreditava muito nisso, a gente entendia que, ter médicos muito qualificados nos daria, um crescimento mais rápido, nos traria mais retorno, e isso de fato aconteceu, né. A gente errou administrativamente inúmeras vezes e erra ainda hoje, muito menos do que lá no início. Hã, e a gente começou com um negócio menor, e aí foi se desenvolvendo e foi aprendendo junto com o crescimento da clínica, né. Mas a gente não entendia de financeiro, a gente não entendia de faturamento, a gente não entendia de RH, a gente não entendia de, atendimento, né. O que a gente sabia era fazer medicina, Sim, entrar pra né. dentro do consultório e E atender. atender, né. Tá. E a gente começou fazendo isso muito bem, e isso nos deu um boom, assim, e até um espaço para errar mais e ter uma margem de erro, né. Que se a gente volta no tempo e pensa: "Ah, isso a gente teria feito", mas era como a gente estava preparado, a gente não tinha capacitação para as coisas de gestão, assim. E Foi aí a gente foi desenvolvendo elas, né. e sempre em Cachoeirinha, né? Sim, a gente chegou a ter, que depois a gente interrompeu em Alvorada, assim, também, um modelo daí já menor, né, mas, o nosso carro-chefe foi ali, que é Cachoeirinha, mas é assim, tu conhece ali bem, Passando a Fiergs. é do lado da Fiergues, então a gente tem todo o eixo, assim, de Cachoeirinha, Gravataí, zona norte de Porto Alegre, Viamão, um fácil acesso para as coisas mais próximas da praia. Então é numa localização, assim, Muito privilegiada. muito estratégica, É. acesso via freeway muito rápido. Então a gente vai ali, Glorinha, Santo Antônio, muita gente vai ali, a né? gente atende, e a gente depois quando tu começa a qualificar a clínica
e o pessoal tem a confiança na relação com o médico, às vezes tu vê pessoas que vêm até de longe, assim, a gente tem pessoas, eu tenho pacientes que vêm de Santa Catarina Porque consultar ali. realmente a clínica é uma clínica muito bonita, muito diferenciada, com excelentes médicos. Hoje em Sim. dia, quantos médicos tem É, atuando? essa transição, e aí aqui um agradecimento para a Mary, né? A gente começou com uma clínica pequena, que era um consultório de médicos, né? A gente Era. estava conversando informalmente antes aqui, né? E era exatamente isso. Então, começamos assim, que era o que a gente podia, hã, e isso, e lá no meio da pandemia, e aí também um novo ato de coragem, assim, a gente decidiu: "Pessoal, isso não é mais a nossa cara, a gente quer mais, a gente tem que oferecer mais e melhor para os nossos pacientes". E aí a gente fez uma expansão de 10 vezes na nossa Sim. área Eu te estrutural. confesso que quando eu vi o prédio que vocês estavam o montando aquele, eu disse: "Meu Deus do céu, da onde o do tamanho era esse, agora nós vamos para esse, dessa altura aqui". Que coragem desses Isso guris. isso também dá medo, né. Durante esse processo a gente fica um Sim, se eu pouco estava com medo, a imagina gente fica um vocês. pouco receoso. Primeiro porque a gente estava no meio da pandemia, todo mundo que a gente conversava: "Pessoal, a gente vai fazer uma expansão, a gente vai para um prédio de mais de 1.500 metros quadrados, 3 andares, na principal zona comercial da cidade, um prédio de esquina, pujante, bonito, com uma super estrutura". O pessoal, todo mundo: "Mas nós estamos no meio de uma pandemia, né, então Tudo louco. é loucura de vocês, vamos com calma". Mas de novo, a gente acreditava muito no nosso time, assim, a gente acreditava muito na qualidade do nosso grupo. Agora já com background de alguns anos, então conhecendo mais da parte administrativa, Fica mais suave, dos né. processos. E também, né, Mary, nesse processo de desenvolvimento da cardioclínica, dessa decisão, a clínica hoje é uma das principais clínicas do estado, assim, e do país até, assim, de tamanho, de volume assistencial e principalmente de qualidade assistencial. Mas isso também é fruto da gente saber a leitura que a gente aprendeu de dizer: "Isso a gente não tem capacidade, não sabe fazer, então isso a gente precisa ter pessoas que nos ajudem", né. Quando a gente entendeu isso no processo, a gente também deu um boom de desenvolvimento de qualidade. E aí a gente conversou contigo, né, e tu nos ajudou muito nessa transição para uma coisa pequena, para uma coisa que não ti que até visualmente era simples, para um prédio, assim, que realmente passa uma imagem muito boa, assim, hã, que faz com que a pessoa queira, ser Passa muita atendida confiança. ali, passa confiança, sem exageros, mas assim, com a cara que a gente entendia que a clínica, que a empresa merecia. Então, nesses processos, seja de gestão, seja de atendimento, né, que tu nos deu uma super ajuda, assim, a gente A gente teve toda a parte de marketing o também, que marketing era um visual, desafio. a marca, a gente readequou tudo nessa transição, assim, com pessoas boas nos ajudando, assim, com pessoas Não, aptas. e uma coisa que vocês têm é uma equipe de funcionários muito comprometida. É, Me chamou a atenção desde o início isso. As pessoas que trabalham vestem a camiseta. é. Esse é um super desafio também, né. Não, isso é raro de É, conseguir, porque hoje quantos funcionários são? a gente tem quase 30 funcionários, Pois assim, é, tem alguma oscilação, mas sabe, girando entre entre 25 e 25 e 30. 30 pessoas. Quantos médicos hoje atuam A na gente tem mais de 60. Hoje a gente está falando de uma clínica onde atuam quase 100 pessoas, assim, né. Pois é, sabe, e isso aí é uma orquestra que tem que ser regida. É. Isso, de novo, é a gente acreditar em recursos humanos. É, Porque se a gente tiver 60 médicos padrão A atendendo e a gente tiver uma recepção que não funciona, isso tu nos ajudou e a gente aprendeu muito contigo também, todo a rede, não vai não vai. funcionar, né. E esse médico que vai trabalhar numa clínica, ele tem as suas expectativas, as suas exigências e as suas manias também, Todos. onde essa equipe tem que saber lidar com isso sem comprometer a base da cultura da empresa. Sem dúvida, sem dúvida. Porque cada um chega lá, uns gostam de usar o prontuário eletrônico, outros gostam de ficha, outros não anotam nada,
E é um Os regramento médicos, que tem que ter. tu conhece muito Bah, bem conheço. esse meio, o médico não é fácil, né. Porque cada um tem uma maneira de trabalhar, mas É, quando entra para dentro de uma corporação, aí a gente tem tem que acompanhar, né. aí a gente tem que criar a identidade e a cultura da É, clínica, né. sem isso vira uma Então bagunça. a gente tem uma zona de margem. Então, o o funcionamento é esse, daqui para cá não se passa. Daqui até o meio do caminho, a gente pode aceitar e aí a gente dá essa maleabilidade, né. Perfeito. Então ter essa clareza, e às vezes a gente tem algumas indisposições que são naturais, Ah, assim, mas isso faz parte do mas isso negócio. também a gente aprende com o tempo a saber dizer assim: "Olha, isso não dá, isso a gente tem que corrigir". Mas hoje a cardioclínica ela não é só cardiologia, né, ela tem outras especialidades que completa É. Isso tudo também, nesse isso, né. processo de crescimento, foi uma mudança, assim, de percurso. A gente entende que o cerne, que o embrião nosso e que o carro-chefe é o cuidado cardiovascular, né. Então, essa é a nossa força maior ainda, mas a gente pensou nessa transição e viu até pelas necessidades que a gente poderia oferecer mais. Sair de uma coisa só especializada e cuidar, e aí até é uma forma como a gente se comunica, assim, com as pessoas, cuidar da família inteira, desde o pré-natal até a terceira idade, com o mesmo padrão de qualidade e indo ao centro e cuidando integralmente da pessoa, desde a parte de consulta, com a parte de exames, com a parte de laboratório, com a parte de exames de imagem, com a parte toda da área cardiovascular. Sim, porque também tem toda a parte de exames dentro da própria cardioclínica. Isso. É, hoje a gente tem uma clínica muito equipada com, É isso que eu por isso que eu né, achava tão importante a gente falar sobre isso, não é fazer propaganda da cardioclínica, não. mas é trazer como um exemplo, um case para outros colegas que quiserem empreender, porque hoje a gente estava falando até um pouquinho antes, né, hoje a gente tem um dilema da medicina e de quanto é o patamar que o médico consegue receber de honorários, Uhum. dependendo da especialidade. Se ele viver de convênio, ele vai chegar sempre num teto X e é muito difícil ultrapassar, a não ser que tu abra mão disso e vá para o privado. Uhum. A outra forma de buscar uma remuneração melhor é empreendendo. É. Essas são as formas a gente em qualquer desses cenários, a gente tem que ser criativo também, né, É, porque a relação com, a empresa, ela também está mais difícil, né, então a gente tem que ter gestão muito boa, né. Eu não tenho dúvida que há 20, 30 anos atrás se fazia, atendimento, seja no consultório privado ou tendo uma clínica, de forma mais tranquila, assim, porque os honorários eram melhores. Hoje essa relação com as operadoras mudou e a gente tem que ser mais eficiente, a gente tem que ter gestão melhor, para a gente ter resultados melhores, né. claro, Então, senão a conta não fecha, né. é, a gente precisa se qualificar e saber mais fazer isso, assim, para ter resultados, seja nesse caminho de: "Olha, eu vou atender só particular", eu vou ter que ter um atendimento muito diferenciado. Na É, empresa, eu vou ter que fazer gestão muito eficiente, assim, né. E a gente tem que treinar melhores as pessoas, ou a gente tem que buscar ferramentas fora do nosso meio tradicional, que a gente fez muito ao longo desses anos é, de ler coisas, de estudar, de ir atrás, de conversar com pessoas que sabem. O networking e a relação com pessoas de outras áreas ajuda muito nisso, né. ajuda e cada vez mais, né, Guilherme, a gente vê que não o médico ele nem pode ficar só se atualizando na área da medicina. Não, Toda essa parte de tecnologia de gestão é fundamental, sem dúvida. porque são coisas que vão realmente otimizar o teu tempo, É. sabe. O exemplo clássico é o prontuário eletrônico. Quem Uhum. usa bem o prontuário eletrônico ganha quantos minutos de Muito, consulta? muito, sem dúvida. Por Não. um simples fato, assim, ó, eu tenho vários clientes que depois que eles resolveram colocar no computador arquivos com as receitas básicas, que eles clicam em imprimir e aquilo ali já passa, É sabe. eficiência, né. Já não é aquela coisa de estar anotando, assim, os exames são sempre os exames padrões, né, existe um padrão de exames que é solicitado na primeira consulta, um outro padrão para a segunda, enfim. Depois que tu organiza isso, tu não É. perde tempo fazendo isso e tá
tendo com tempo para certeza. conversar com o paciente. É, isso a gente E busca é toda hora, né? simples, É. mas tem que ser A feito. qualidade da nossa gestão, desde a chegada do paciente à clínica, prontuário eletrônico, os recursos que o prontuário nos dá, e também, né, Mary, talvez esse seja uma das coisas que define os cases de sucesso ou não, é saber o que as pessoas precisam, né? Sim, mas essa é a primeira pergunta, né. Às vezes querem fazer o negócio ao contrário, o "que que eu É, quero fazer?". é. Não, pergunta o que que precisa. Isso quando, né, quando a gente pensa, assim, e monta um business plan, isso tem que ser a coisa central, assim, né, o que que o meu cliente precisa. E aí a gente, enquanto cardioclin, a gente oferece isso, o paciente vai lá, ele é atendido de forma rápida, ele recebe os exames de forma rápida, ele é atendido por profissionais de primeira linha, ele consegue fazer os exames na clínica. A preocupação nossa hoje a gente tem todas as áreas clínicas ali, né, a gente tem as áreas de medicina interna, as áreas ginecologia e obstetrícia, a gente tem cirurgiões, a gente tem pediatra, a gente tem as mais variadas especialidades. A gente saiu de uma preocupação exclusivamente da coisa assistencial pura e começamos a pensar também no bem-estar, saúde mental, então a gente tem atendimento psicológico, um psiquiatra, a gente tem A eh, família consegue fazer tudo ali, tudo, tudo. pelo menos dar uma entrada nos Tudo. né, para Só solucionar a coisas que parte são coisas clínica. hospitalares que ele não faz ali. É, Então muitas vezes os pacientes vêm de regiões porque, pô, eu venho aqui, eu sou bem atendido, eu sou acolhido, as pessoas me tratam bem e eu consigo resolver os meus problemas aqui dentro da clínica, o que é um super diferencial, da clínica, né, e faz com que ela, cresça e se desenvolva, assim. De novo, tendo recursos humanos muito bons, porque tem tudo que ser. isso, que vão desde o É gente, funcionário né, não adianta. isso é o que faz a diferença maior, assim. E aí a gente tem que cuidar de pessoas no dia a dia, com gestão de RH, com, E hoje hã, são 4 sócios? 5. 5. É. Legal. Então é legal, eu é uma eu gosto muito então, tem a vocação empreendedora, assim, que eu acho que isso está um pouquinho no sangue, pode ser desenvolvida, mas é muito bacana, porque é como se fosse um filho da gente, assim, né, a CardioClean, a gente, viu criar, teve a ideia, desenvolveu, errou, acertou, e aí a gente vai vendo o resultado, vai vendo o crescimento, vai vendo o retorno, a satisfação. Hoje, a gente estava conversando informalmente ali também, hoje a gente está muito preocupado com as coisas de qualidade, né. Então essa avaliação hoje a gente tem uma avaliação de 4,8 em 5 no Google, Ah, muito bom. com mais de 2.000 É, avaliações, universo muito bom, não é 10 não são pessoas. 10 pessoas, onde aí tem claramente conflito né, e isso é um dos melhores resultados de clínica médica do país, né. Tu conseguir isso num serviço grande, onde tem muita gente, é muito mais desafiador que numa clínica que tem 4, 5 pessoas atendendo, onde tu tem muito mais controle. Então isso é um super resultado, né. Então tu ter aquele que é a pessoa mais importante de todas, que é o paciente, que é o cliente, Como centro, né, o falando centro da muito bem atenção. de ti. E agora, assim, com todas as melhorias que a gente fez do ponto de vista de qualidade, a gente, conseguiu desempenhos muito, diferenciados pelas operadoras de saúde, pelos nossos avaliadores de qualidade, também como sendo líder, regional e E nacional. daí pode pedir acreditação, né. Esse é o nosso grande desafio, assim, ser um dos pioneiros no país, assim, como uma estrutura dessas, e a gente está trabalhando fortemente para esse é Não, o porque tu nosso sabe que essa é a nossa meta, né, e que é super difícil, super complexa, mas é um dia de cada vez. é, A gente vai a conseguindo. gente vai fazer, né. Isso também é uma característica de grupo, assim, quando a gente define: "Pessoal, nós vamos fazer isso", e as Quem é o que lideranças. tem a ideia louca e os outros têm Não, é cada um. a gente divide, depende isso a gente vai conhecendo as valências e os defeitos de cada um dos diretores, e a gente vai sabendo usar melhor cada uma das suas qualidades, né. Isso também é saber montar um grupo, assim, porque, eu sou de um jeito, eu tenho habilidades X, meus sócios têm, São completamente diferentes. diferentes, alguém faz mais operacional melhor, né.
E aí a gente vai aproveitando, não valorizando os defeitos e sim aproveitando as Mas isso qualidades, que vale, né. de cada um. Por isso que daí a sociedade perdura, né. E a gente tem uma relação super boa, a gente tem diferenças que são equalizadas com uma conversa, isso também é importante, É, mas assim. esse é amadurecimento do grupo, né. Então, às vezes, algumas decisões são mais, duras, assim, né, e aí a gente precisa ter um pouco mais de tempo, um ou outro fica um pouco mais conservador, e a gente vai chegando no meio do caminho que geralmente é o melhor, assim, né. Ai, que legal isso. Então acho que a gente, é um motivo grande de orgulho, assim, profissional, né. E agora eu queria te perguntar uma coisa, quando a gente estava agendando para te vir aqui, não dava porque tu estava indo para um congresso para apresentar um trabalho. E eu tenho uma admiração enorme para médicos que trabalham com pesquisa, que se envolvem, porque eu acho que a gente tem um potencial no Rio Grande do Sul gigante para isso. E eu Uhum, queria então, não sei nada do teu trabalho de pesquisa, não sei absolutamente nada, mas eu sei que tu foste para o congresso, uhum. em Londres? É, o maior congresso do mundo da área de cardiologia, o Congresso Tá, Europeu me de conta Cardiologia. isso, me conta o que é esse trabalho, o que que ele vai trazer de benefício. Uhum. Legal também, né, Mary, a oportunidade para a gente estar falando dessas coisas. O médico, e aí também é desafiador, assim, o médico, ele tem 4 grandes frentes de atuação, assim, assistência, que quase a grande maioria dos médicos atua, que é estar ali Uhum. atendendo o paciente, acho que acaba sendo a maior parte do nosso tempo de dedicação profissional. Ensino, né, que aí a gente pode escolher se faz ou não. É uma coisa que me traz uma satisfação enorme e fez com que eu tomasse uma decisão de ir para o clínicas, que é um concurso, mas eu tive que readequar muitas coisas da minha vida no momento onde eu já tinha muita atividade profissional, mas que te gratifica muito, te estimula, faz tu ser um médico melhor, faz tu correr mais atrás. Terceiro item é pesquisa, né, que também a gente pode escolher, mas traz essas coisas que tu disseste, da gente estar se desafiando, da gente estar buscando, da gente estar pensando às vezes sem tanto recurso, assim, financeiro, como a gente pode ajudar as pessoas com boas ideias, e gestão que a gente conversou bastante. Então, a gente está envolvido de alguma forma nessas 4. Tu tá envolvido nessas coisas. É, isso isso é complexo, né, velho, porque, a gente o tempo é curto, assim. Eh, quando a gente gosta e vai fazendo com muita alegria, assim. A questão da pesquisa, aí a instituição, o Hospital de Clínicas, nos ajuda muito nisso, porque é uma instituição, Que trabalha muito com que pesquisa. trabalha muito com pesquisa, com pesquisas importantes, e a gente tem, então desenvolvido coisas muito legais. Eu tive também um contato, que via o meu doutorado com a PUC, também que também é outra instituição muito forte na área de pesquisa. Então eu participei, eu apresentei um trabalho e tive outros 2 trabalhos que são dos meus grupos de pesquisa no Congresso Europeu. Então isso per se já é uma coisa, assim, muito gratificante, porque é o principal congresso do mundo, existe um filtro muito grande de seleção dos trabalhos, então realmente vai coisa muito boa para lá, né. O trabalho que eu apresentei é de uma coisa muito legal, que abriu a minha cabeça, assim, completamente, que fez com que eu saísse de uma zona de conforto, que envolve coisas que são coisas, de cardiologia, mas com uma coisas de neurociência, assim, que é o chamado viés cognitivo. O que que é isso, né? A gente quando toma, decisões médicas, a gente tem algumas bagagens históricas de vida, de alguns juízos, de algumas, atitudes nossas que são por coisas e experiências prévias, Crenças, né. crenças que podem ser conscientes ou muitas delas a gente nem se dá conta. Isso às vezes faz com que a gente mude algumas decisões médicas. Então a gente estudou isso, né, como no cenário da obesidade, que é das grandes preocupações cardiovasculares hoje. É uma epidemia mundial, é uma coisa que está muito associada com diabetes, com hipertensão, com uma série de doenças, Insuficiência renal. insuficiência cardíaca, tudo, né. É um problema muito sério hoje mundialmente. Então a gente estudou o quanto que, consciente ou inconscientemente, eu saber que a pessoa tem obesidade muda a forma como eu decido as minhas condutas médicas.
E aí a gente, de forma pioneira, mundialmente, mostrou que às vezes se muda o tratamento do diabetes, numa publicação na principal revista de diabetes do mundo, Diabetes Care. A gente mostrou isso pela primeira vez internacionalmente. Depois a gente mostrou isso em relação a questões preventivas de câncer, solicitação de colonoscopia, solicitação de mamografia, né, que às vezes se faz menos em pessoas com peso muito excessivo. E agora, aí sendo totalmente relacionado à minha área, aqui são frutos de coisas do meu doutorado também, a gente mostrou pela primeira vez que os médicos podem mudar o tratamento da hipertensão por essa coisa inconsciente de saber que a pessoa tem ou não obesidade. Como Ah, assim? porque às vezes tu pensa, talvez para ele eu tenha que indicar só perda de peso, que talvez eu tenha que indicar só atividade física, porque o mais importante aqui é perder peso, e às vezes eu acabo desviando um pouco o foco, né, por algumas coisas inconscientes, heurísticas que a gente chama. Hã, então esse é um trabalho de relevância social Muito grande. incrível, assim, né. E pela primeira vez, então, foi o trabalho que eu apresentei no Congresso Europeu, mais de 30.000 cardiologistas, é uma cidade, gente do mundo inteiro. Então foi a primeira vez que se apresentou isso num congresso de cardiologia, né, então teve uma repercussão muito legal. Isso é uma coisa que até na mídia, gera, E de uma socialmente é muito relevância importante. social incrível, né, É, porque a gente sabe que o próprio principalmente o paciente obeso, como é físico o problema, dependendo do médico, ele chega na frente, o médico já tem uma conduta, pelo que eu entendi é isso, né, quase que pré-estabelecida de é, que: "Bom, obeso, eu vou fazer mandar diminuir peso, vai fazer é, exercício, vai tomar esse remédio, coisa". Só que talvez tenha que ter uma outra atitude, porque é. talvez ele vai ser obeso a vida inteira. É, Ele isso não nem mudou. queira mudar, E a obesidade ela é uma doença que tem múltiplos fatores. Tem fatores naturalmente ambientais, mas mas tem emocionais. fatores hã, psicossociais e também genéticos, né. Então tem pessoas que têm mais predisposição a terem obesidade. A gente tem que respeitar, valorizar. Isso para mim, no cuidado às pessoas com obesidade, fez com que eu mudasse completamente, assim, até a minha abordagem do dia a dia do consultório, assim. E a gente tem levantado essa bandeira aqui no país, né. Esse é um trabalho até que eu também tive a alegria de fazer em parceria com a minha irmã, a Gabriela, que é professora da PUC, é endocrinologista, então trabalha muito com a obesidade. Sim. Então a gente conseguiu linkar aí a visão mais cardiológica e a visão mais do endócrino, e aí foi uma parceria que foi muito bacana e também, assim, pra gente familiarmente, assim, Deve ter nos sido um orgulho para o teu é, pai, né. do pai e a mãe ficaram muito Deve ficar felizes, muito assim, feliz ver os 2 é, irmãos trabalhando muito, trabalham numa pesquisa tão muito. importante. Eles sempre incentivaram muito a gente para as coisas de estudo e isso trouxe uma alegria. Acho que foi também um reconhecimento ao papel dos pais na educação, assim, que também é legal. Então acho que isso foi uma coisa, assim, que a gente trouxe de conhecimento, vê, sem grandes recursos financeiros, pesquisas que não precisam de tanta. Mas ela tem uma importância muito grande para fazer o médico, como profissional, repensar a sua Sem dúvida. conduta, É, é, porque pode ser que mudando a sua conduta, a sua maneira de pensar, ajude muito mais muito. as pessoas que É, têm obesidade. sem dúvida. Eu acho que esse é o desafio nosso. Eu eu sou bem ligada ao que acontece nesse mundo da obesidade, porque eu já fiz muita coisa para cirurgiões bariátricos, já trabalhei com várias clínicas, já trabalhei em congressos de Esse é um super bariátrica, tema para ser abordado nesses meios sabe. também, né. Agora em agosto eu fiz o BEST em Curitiba, que é um congresso super Não, eu importante, acompanhei. né, na parte de obesidade metabólica, e o que eu vejo é que eles também estão em busca de alguma solução para que o paciente adere mais o tratamento. É, Porque o que acontece é que muitas vezes a coisa se perde. é, E agora ainda tem muito medicamento, né, sim. todos esses novos medicamentos,
novos para perda de peso, que para alguns funciona e para outros não. É. É caro. É complexo. E aqui entra um pouco de novo a questão da comunicação, né. É. Por exemplo, agora durante esse período onde eu estudei muito obesidade, li muita coisa sobre isso, eu mudei muito a minha estratégia de comunicação, assim. Por exemplo, a diretriz, a britânica, ela recomenda que a gente faça uma coisa muito parecida com o que a gente faz com o tabagista, que quando a gente vai começar a conversar com o paciente com obesidade, que a gente no início, a gente pergunte se se o paciente realmente quer e está preparado, se é o momento para a gente fazer isso. Às vezes tem alguns pacientes que não estão prontos ainda, né, e Tem vão que dar dizer tempo ao tempo. e a gente espera um pouco mais, está numa fase que a gente chama de pré-contemplativa sobre o problema, tem estigmas, a pessoa relacionada ao excesso de peso, então às vezes a gente tem que dar um tempo, numa próxima consulta a gente aborda de uma forma um pouco mais, hã, com um pouco mais E de tem jeito. e tendo consciência de que é importante dar esse tempo, tu tem como dar também medicamentos, tratamento e condutas que pelo menos já vão Com servir certeza, para a saúde dessa pessoa. com certeza. É, eu Porque acho o que não pode é simplesmente: "Ah, bom, esse paciente não quer se ajudar, então é, esse é o não grande dá, erro, né. não dá, né". E isso é o desafio do médico em todos os cenários. Às vezes: esse é um paciente mais difícil", esse é o que eu tenho que me desafiar mais e saber usar, o conhecimento técnico, a comunicação para ganhar o paciente e ajudar ele efetivamente e não entender isso como um problema e: "Bom, esse paciente não tem jeito", né. E por isso que lá na frente, lá atrás, quando a gente estava conversando, tu chamou atenção pra neurolinguística, que é uma coisa que ajuda muito a compreender o outro É, e a se modelar para que o outro consiga entender sem melhor dúvida, a comunicação da gente. sem Isso vai dúvida. fazer toda a diferença. Sem dúvida. No congresso ainda, a gente apresentou outros 2 trabalhos de uma área que também daí é uma área onde eu tenho feito muita coisa de pesquisa, tenho feito muita coisa de ensino, e que é uma das coisas que eu entendo que seja uma revolução médica, que é o que a gente chama de point of care, né. O que que é isso? Hoje, quando a gente vai fazer a avaliação de um paciente, principalmente pacientes hospitalizados, mas até ambulatorialmente isso também pode ser feito. A gente usa naturalmente a nossa anamnese, a nossa conversa, usa o exame físico, o estetoscópio, e a gente, ao longo do tempo, a gente percebeu que essas coisas todas, que são super importantes, que são imutáveis, elas têm ainda algumas limitações para nos dar capacidade para diagnosticar problemas médicos. Então agora, nos últimos anos, e aí a gente tem feito muita coisa e tem criado muita coisa, com as nossas pesquisas no clínicas, a gente viu que agregando o eco, beira-leito que a gente chama, que não é um exame como um ecocardiograma, por exemplo, mas é usar o ecografia para ver uma coisa rápida, breve, faz com que tu tenha muito mais capacidade de fazer diagnóstico. Tá? Pô, que legal. Então a gente apresentou 2 trabalhos, um inclusive a apresentação oral, né, que é uma coisa super difícil em congresso internacional, principalmente no congresso europeu. Então tu é pré-selecionado entre os melhores trabalhos, onde a gente mostrou em 2 cenários, um na insuficiência cardíaca e outro no infarto, que incluir esse protocolo numa avaliação dos pacientes que chegam ao hospital ou com insuficiência cardíaca descompensada ou com infarto, isso faz com que tu identifique pacientes, mais graves, com que tu faça diagnósticos mais, Rápidos. rápidos, precoces e inclusive que tu modifique conduta que impactam às vezes em morbo e mortalidade, então faz com que tu faça uma medicina muito melhor, E de né. um custo Zero. super, É. é, O custo é zero, o tu tem. treinamento, que é O equipamento já o existe. equipamento ali é não invasivo, não agrega risco, o que a gente precisa é treinar as pessoas, né. Então a gente tem feito muitos treinamentos, hoje o clínicas, seja na emergência, seja na unidade ali que eu atuo e que sou uma liderança aqui na unidade de cuidados coronarianos e cardiovasculares, onde os pacientes mais graves do clínicas vão, isso hoje é uma realidade na assistência, né. Então a gente fez criou um modelo, de atendimento que é pioneiro no Brasil, e que é feito em poucos centros de excelência, assim, Que internacional, bárbaro isso. né. Eu tive agora também no congresso a oportunidade de visitar o Royal Brompton, que é um dos principais centros médicos,
da Inglaterra, assim, para trocar networking de coisas na área de atendimento ao paciente cardiológico crítico e também nessa área que é a nossa área de interesse especial, e a gente vê que a gente está fazendo coisas realmente ponta, assim, mesmo quando comparados com centros que a gente tem como modelo, né, Que bom isso, internacional. né? Que coisa boa saber que Isso é muito a bacana. medicina no Brasil tem lugares que É, a crescem, gente né? tem Que trazem inclusive inovações, porque alguns isso protocolos. são protocolos novos que podem ser expandidos, exportados para outros A lugares. gente criou um dos protocolos um protocolo que eu apresentei no ano passado, que foi o LUVS, o LUV, é um protocolo que foca no atendimento do paciente com infarto. Esse da insuficiência cardíaca é um protocolo Help Us. Então a gente está desenvolvendo coisas e é muito bacana porque a gente treina pessoas quando a gente vê pessoas em outros centros estão desenvolvendo, em outros Isso deve estados. ser muito gratificante, né? Isso é muito legal, isso é muito legal. Porque isso é trabalho e a gente está ajudando a mudar ambientes e principalmente a história de pacientes, né? Porque a gente está fazendo ferramentas, isso é uma coisa. Como é que tu consegue gerenciar o teu tempo? Eu quero falar agora de gestão de tempo, com tudo isso que tu faz, com um filho pequeno, Isso é muito complexo, né? Eh, a gente não dorme pouco, né? dorme pouco, É. Não, isso é muito difícil. mas tem que cuidar da saúde também, Tem que porque cuidar. médico tem que cuidar da saúde, tem que É, fazer exercício físico, tem que se alimentar bem, tem que A dormir um gente tem que pouco a gente tem que melhor. fazer o que a gente fala para os pacientes, né. É, Então eu procuro fazer isso, o tempo é muito difícil, esse equilíbrio, quem disser que é simples, não é, né. Mas eu acordo muito cedo, eu acordo às 5h30 todos os dias, esse é o horário que eu consigo fazer atividade física, então eu tento fazer pelo menos umas 4, 5 vezes por semana atividade física nesse horário das 6h. E mas a gente abre mão de algumas coisas, a gente não tem muito tempo livre, e aí a gente tem que concentrar numa coisa que é o tempo de qualidade, né. sim. A gente tem que conseguir, fazer muito bem na hora que a gente tem que trabalhar a parte profissional, e aí quando a gente tem o tempo livre, a gente conseguir fazer coisas eu gosto de sair com amigos, de estar próximo da família, gosto de esporte, gosto de ir para o Guaíba, tem barco e gosto de às vezes no final de semana ir para lá. Então quando eu tenho um tempo. Nosso tempo não está ajudando muito para usar Não, esse os últimos meses, eu tá fui agora faz difícil. uns 2 finais de semana, mas fiquei bons meses sem ir, assim. É, E ali é quase uma terapia para mim, porque parece que saí de Porto Alegre, entro dentro do Rio e é uma coisa, super boa para a cabeça, assim, né. é, verdade. É desafiador, Mary, assim, é fácil a gente dizer: "Não, eu equilibro muito bem", a gente tem perdas, a gente não consegue fazer tudo que a gente quer. Às vezes a gente tem que aceitar isso e entender que por um tempo é necessário, É que, né. também tem aquela coisa, né, Guilherme, tudo são épocas, né, são fases de vida, tá no momento da fase da É, vida eu que é uma é, época eu de acredito muito tocar. nisso, assim, né. Tem que preparar para ir melhorando isso. Eu acho que a gente o que eu acho que a gente é? Eu acho que a gente é, assim, ó, um diamante bruto que tem que ser lapidado para chegar no final da vida ali bem brilhosinho, né, É, bem, sabe. A gente tem que ser, a gente vai se melhorando, sem dúvida. sabe. Eu acho que é uma coisa que a gente deve pensar isso como meta de vida, a gente tem que ir melhorando, É, sem angústia, eu acho que é isso. mas É melhorando. aceitar que às vezes não dá para ser do jeito que a gente quer, e ir se desafiando para entender: "Pô, tem coisas que eu considero importante, eu gosto de viajar, de conhecer lugares diferentes, então eu dou um jeito de fazer isso umas 2 vezes por ano, priorizo isso". Eu gosto muito de ler coisas que são coisas não médicas, né, entendo que isso até abre a cabeça, Com certeza. questão de idiomas, poucos anos eu disse: "Bom, quero aprender um idioma diferente", fui estudar italiano, e aí aprendi italiano. Então eu acho que a gente tem que fazer desafios, e acho que é muito importante, a gente não ficar só na coisa da medicina, assim, né.
até como recurso pessoal, assim, Até para ter repertório. isso faz com que a gente tenha mais recurso de E, vida, assim, né. e até para ter outros tipos de amigos, a gente não pode ter Exatamente. amigos só da bolha da É. gente. Não, não, a gente tem que conviver com pessoas que não são da medicina, a gente tem que e essas pessoas nos trazem, coisas completamente diferentes, Como é bom. às vezes É. sabem levar a vida mais leve, isso é bom também, né. Então eu acho que a gente tem que se desafiar, em momentos a gente vai fazer um pouco menos, às vezes tu tem que mergulhar no trabalho e aceitar que não dá. Eu sou muito tranquilo em relação a isso, assim, né, de saber: "Olha, esse é o momento de eu trabalhar muito, isso vai fazer com que eu abra mão de algumas coisas. Às vezes, em algumas coisas pontuais, tu fica, poxa, né? Mas eu entendo como uma coisa da vida, mas eu cuido e me desafio para que esse outro lado não fique descoberto, assim, para não só ser um médico melhor, mas para ser uma pessoa melhor, assim. E aí entra essas coisas de começa a ler eh, coisas de neurociências, neurolinguísticas, essa coisa do viés cognitivo, que eu li um monte de coisa de cognição. Isso vai abrindo a tua cabeça para outros mundos e coisas não médicas, assim, estudar países, estudar cultura, estudar religião, gosto de ler coisas de economia e política. Então, às vezes eu queria fazer mais, Ah, mas não, mas já tá bom tá assim. bom, tá bom. Tá Não, indo para a gente tem e que por isso aceitar. mas aí que tá, quando a gente fala sobre isso, tu nos traz isso, e a gente se dá conta assim, ó, é claro que um médico que tem todo esse repertório, que busca essas coisas, vai se conectar mais com o Ah, paciente. eu acho que sim. Porque, às vezes, é uma palavra aqui, uma frase solta ali, que faz aquele médico, o paciente dizer assim: "Pô, esse é o É. meu doutor", Tem coisas, por exemplo, né. agora eu li algumas coisas do Goleman, assim, que é um dos gênios da inteligência emocional, assim. Isso abre a nossa cabeça, assim, Faz para bem, né. pra relação humana, Aham. assim, né, pra gente ver: "Pô, isso eu posso fazer melhor". Então, antes de ser um profissional, a gente é uma pessoa, assim, então a gente tem que cuidar da nossa pessoa também, né. Se a gente não para e isso também cito muito isso para os residentes ali em conversa. Eu gosto de conversar também de coisas não médicas, assim, coisas da vida. Todos os estudos que Harvard traz sobre a felicidade, que tem pesquisas ultra bacanas, assim, mostrando as coisas que são importantes, ter o propósito, ser feliz na profissão, mas também ter boa conexão, ter rede de amigos, né, essas coisas de lazer. Isso faz bem pro coração, né. Muito, muito. As pessoas mais felizes têm É menos isso. problemas É. cardiovasculares, assim, né. Algumas coisas de religiosidade, que também a gente vê até alguns estudos iniciais mostrando que impactam em coisas de tratamento cardiovascular, de câncer. Às vezes a coisa não tão técnico-científica, a gente acredita um pouco menos, assim, o médico tem essa Mas tu sabe que eu faço ioga com uma colega excelente. tua, a Luciana Costa, Uhum, que era do Hospital de Clínicas, ela é médica, uhum, e tem uma escola de ioga, onde eu nunca vi tanto médico que faz ioga comigo. Minhas colegas são a metade, eu acho que e é impressionante como durante as aulas, principalmente as aulas que ela dá, enquanto ela está passando os exercícios, ela fala muito da conexão do que está acontecendo com o nosso corpo, que deveria acontecer, e todo esse entendimento de que a gente perdeu muito com a evolução, né, de mobilidade, de uma série de coisas. Quando a gente começa a se dar conta disso, a gente realmente vê que tem um outro lado que vai melhorar a saúde da gente. Então essa própria coisa da meditação, da sem dúvida. respiração, de baixar um pouquinho o ritmo, É, a gente sai diferente, o sono é diferente naquela noite, se tu fizer no final da tarde, é impressionante. As pessoas que fazem cirurgia de quadril vão fazer aula lá, a mobilidade do quadril em 6 meses já está um pouco diferente, já está melhor. Então, a gente precisa juntar todas essas coisas. muito, muito. Eu acho que a nova geração médica tá Já está tá fazendo isso, absorvendo né. isso de forma mais fácil. E aí é uma das qualidades, assim, que o pessoal mais novo tá trazendo, assim, de entender isso mais facilmente. O médico mais tradicional,
ele tem muita dificuldade disso Mas é na que eu acho que a gente estava num momento que a medicina era só ciência. é. E a ciência é aquela coisa que tem, né, aquele passo a passo, e para ser ciência tem que seguir aquele passo a passo. Uhum, Agora eu acho que a gente está agregando uma outra coisa, que tinha uhum. ficado lá para trás, que é toda essa parte da interação humana, que a Muito. ciência não é solta, o corpo humano é muito complexo. É, isso eu também falo bastante com meus residentes ali, e a gente percebe o quão atento eles ficam a esse tipo de conversa, que já é uma evolução, assim, né? Que a gente, o médico diferenciado, ele é uma combinação de conhecimento técnico e humano, né? Então, a gente não consegue ser um grande médico hoje se a gente tiver só uma dessas duas habilidades, né? Tem pessoas que têm a coisa humana natural, tem algumas pessoas que precisam desenvolver, né, assim como a questão técnica, tem pessoas que têm um pouco mais de facilidade, outros têm que treinar mais. A gente tem que fazer isso, Mas a gente aprende, sem dúvida. sabe? Eu acho que o ser Sem humano dúvida. tem a capacidade de aprender. Essa coisa de que eu nasci assim, vou morrer assim, eu não vou Não, mudar, não não, consigo mudar, não existe. não. A gente tem Tá que se provado que a gente consegue eh, mudar. e as coisas que são limitações nossas, a gente tem que se desafiar também, né, Claro. e talvez se a gente não for ter um nível muito alto naquela habilidade específica, a gente vai melhorar, e isso vai fazer com que a Sabe que eu gente tenho uma cliente que ela disse assim, ó, que ela estava no psiquiatra e o psiquiatra chegou para ela assim, ó, mas tu não precisa sempre ser 10. De vez em quando pode ser 7. isso é 7 também passa de ano. isso. Então por que que a gente tem que ser 10 em tudo? A Não, gente não precisa ser 10 em tudo. não. Vamos buscar o 7 primeiro. É. Bom, isso tu deve ver, né, Mary, com teus clientes, assim, a gente para desenvolver as coisas, a gente tem que fazer, né. Às É, vezes a gente começa fazendo um 7, 7,5, e a gente ao longo do processo vai vai foi um pouco da fazendo. história da clínica, a gente É. foi, escalonando, habilidades e melhorando, né. Eu Mas acho a gente tem até, que eu tenho uma frase que eu sempre digo que é bem clichê, assim, mas para mim ela vale muito. Que é assim, ó, quando a gente começa a se mexer, o universo conspira a favor. é, Começa a fazer algum movimento para melhorar, aparece uma ligação, aparece uma sem dúvida. mensagem de alguém que estava precisando. É impressionante. É, Eu digo para todos os meus clientes isso, sabe? Tu começou a te mexer, parece que a sorte vem junto. Não, a sorte já estava ali, só que tu claro. não estava te mexendo. Agora tu começou a fazer umas ações aí, já começou a acontecer coisas. É, enxergar mais o lado positivo, os obstáculos também, ao longo dessas caminhadas a gente vai tendo obstáculos diários, assim, se a gente maximizar os obstáculos, a gente vai ter muita dificuldade e vai chegar menos longe, né. Às Exato. vezes a gente: "Olha, isso aqui é um problema, vamos ajeitar", é ser mais propositivo, é encarar com um pouco mais de leveza mesmo coisas do dia a dia, e isso na nossa vida profissional é toda hora, pessoal também, né, mas acho que saber lidar com isso, a gente tem hoje, né, tem algumas coisas que são muito os profissionais da saúde têm taxas de problemas de saúde mental muito elevados, Muito assim, né. elevado. Isso é um alerta, né, que mostra que a gente tem que saber dosar as coisas e que a gente tem que cuidar muito do lado humano, assim, da cabeça, se preocupar com ela, entender em que cenário, porque aqui eu falei uma coisa de, a gente atua em 4 esferas, assim, assistência, ensino, pesquisa e gestão. Isso não precisa todo mundo fazer isso, né. Não. Tem pessoas que querem: "Olha, eu quero ser médico e atender meu consultório", ótimo, né. A profissão médica, na essência, ela é muito isso, né. Vou fazer isso muito bem, né, vou atender muito bem meus pacientes, vou É dar muito que é retorno. que não tem uma receita que seja igual para Não, todo não. mundo. Cada personalidade vai É. querer fazer uma linha, Tem uma trabalhar coisa um numa pouco linha. vocacional Tem, para eu determinadas acho que sim. coisas, e aí a gente vai encontrando o nosso caminho, assim, né. Hã, acho que é muito por aí, assim. E me conta uma coisa, falando em caminho, e o futuro? O que que tu pensa do futuro? Porque tu é super jovem, né, Sim. Guilherme? Parece assim, ó, coisa com Não, gostoso e bom, não, não, né, é um cara à medida que que vai passando o tempo, a gente vai sentir vai se acreditando que está mais jovem ainda, aham, assim, né. é. Eu acho que também a questão, do que a gente vai fazer no futuro é muito depende muito do espírito da gente, assim, né. Eu tenho tantas metas e objetivos quando eu tinha há 10 anos atrás, assim. Então essas coisas primeiro eu sou muito feliz com o que eu tenho, né.
Então, eu Essa gratidão é ótima. o meu presente, eu sou muito feliz com a minha vida, sou muito feliz com as coisas profissionais todas que aconteceram. Tive sorte ao longo do caminho também, porque às vezes as coisas vão dando certo. Então eu sei reconhecer isso, sou muito feliz e realizado, assim. Mas eu quero fazer muitas outras coisas, assim. Acho que essas experiências internacionais são coisas muito bacanas, assim. Então, hã, cada vez mais, ter esse tipo de network, ter esse contato, conhecer centros, ver como as pessoas fora estão trabalhando. Então eu tenho cuidado para ir cada vez mais, pelo menos uma vez por ano, assim, coisas desse tipo. No desenvolvimento de coisas que a gente está fazendo hoje, no Clínicas, eu tenho uma atividade de liderança na nossa unidade, que eu me cobro muito. Então, assim como a gente fez de alguma forma com a CardioClean, tu vai vendo as coisas acontecendo, tu melhorando o ambiente, tu crescendo, tu começando a ter a tua unidade mais reconhecida, de novo, com trabalho de, Por isso que de, de volta e muitas meia tu é mãos. o professor homenageado. Eu acho que eu me dedico bastante, assim. Toda hora eu vejo: "Ó, professor homenageado", lá vai ele de novo com aquela faixa. Que legal. Isso, por exemplo, é uma distinção que eu fico muito feliz, assim, né, porque isso é uma coisa absolutamente, espontânea, das pessoas que estão ali trabalhando contigo, e que te identificam como uma pessoa muito dedicada, assim, né, e eu acho que eu sou mesmo. Então, essa é uma super alegria, assim. Que Isso é bacana. daquelas coisas que não tem preço, assim, e que mostram para ti: "Pô, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa útil, legal, ajudando, transmitindo algumas das coisas que eu sei com sinceridade, né, com verdade, também de uma forma, assim, porque que é, muito eu brinco muito, eu tento no dia a dia Dá uma tornar. leveza na A coisa. gente já está num ambiente que é tenso, então as coisas podem ser feitas com qualidade, mas, de forma leve, e eu acho que isso é bem absorvido, assim. Então tem Muita coisa pela muita frente. coisa, Muita coisa. muito, né. Eu acho que a gente não pode perder a ideia de estar construindo coisas, Não, eu acho que nunca, né. então, tem um monte de ideia, assim, se algumas forem para frente já Tu vem aqui eu me venho contar. aqui e te passo em primeira mão aí, Eu Mary. quero, eu quero, eu quero. Combinado. Guilherme, eu quero te agradecer muito Eu que por esse agradeço. tempo aqui com a gente. Ai, foi tão bom. É Passou verdade. rápido, Pô, é sabe. verdade. Passou muito Né? rápido, mas foi muito bom. Uma super conversa, assim, Mary, né. Legal isso aqui, né, poder falar não da vida, assim, Da da vida vida, mas médica esse é o e objetivo. O é, objetivo é trazer essas experiências, a maneira de cada um pensa, porque os colegas podem aproveitar alguma coisinha, sem dúvida, sem dúvida. sabe. E esse espaço aqui está sempre aberto, porque o propósito é justamente esse, é contar a história de médicos, inspirar outros médicos, pensar numa medicina boa, Sem dúvida. sabe, Eu trazer eu essa eu qualidade. adorei, achei que nós estávamos com 15 minutos só aqui, já Não, já vamos. passou uma hora. Acho que foi um bate-papo super bom. Tu é uma pessoa que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande pela super competência profissional que tu tem, mas pela relação humana tua, que é muito boa também. Ai, obrigada. Isso cria vínculo, né, Mary? Isso Cria. cria. É bacana também a gente. Vai encontrando amigos e a gente torce pelo sucesso deles, né? Às vezes, mesmo não estando mais profissionalmente Mas é que eu acho que a gente ligados. precisa cada vez mais cultivar esse tipo de coisa, torcer pelos outros. É, Eu sempre digo, a gente não sai de casa para errar. Ninguém sai de casa para errar. Falo isso para secretárias das clínicas, falo isso para todo mundo assim, ó, deu um problema, foca na solução do problema, mas não é a pessoa. claro, sem dúvida. Porque a pessoa não saiu de casa e disse assim: "Bom, hoje eu vou fazer tudo errado, hoje eu vou preencher o prontuário errado". Não, É verdade. dificilmente alguém é assim. Aconteceu o erro, então vamos focar no erro para solucionar o erro. E assim a gente pensando, a vida Sim. vai ficando melhor, a É. gente vai criando realmente mais vínculos, a gente vai aprendendo com os outros. Daí é tudo bem Uma melhor. super mensagem para todo mundo aí, Ai, né. que bom. Gente, muito obrigada pela participação de todos. Obrigada mais uma vez ao doutor Guilherme Teló, a Elo Forte Investimentos e sigam, né, o nosso Instagram, se inscrevam aqui no canal do YouTube e até a próxima.